pessoal, beleza? Hoje a gente vai fazer um react aí do vídeo dos melhores momentos do Ronaldo. Ronaldo fenômeno aí na Inter de Milão. Essa jogada aí já da Inter de Milão. Cara, Ronaldo, pra quem não sabe, junto com, obviamente, brasileiro aí sabe, né? Pelo menos a maioria deveria saber, né? Que o Ronaldo, junto com o Pelé, é um dos poucos jogadores que chegou a jogar três Copas do Mundo, três finais de Copa do Mundo, né? O Ronaldo jogou quatro Copas do Mundo e ficou três vezes na final. Uma delas ficou vice na França em 98, aquele jogo bizarro, né? Contra a França na final, onde o Zidane fez um monte de gol aí. E tinha sido expulso no primeiro jogo da eliminatórias, o Zidane. E daí ele foi jogar a final, cara. Simplesmente isso. Se ele tivesse ficado com um dia mais de suspensão, ele não jogava aquela final, não tinha feito os gols. Mas o Ronaldo teve aqueles episódios lá de convulsão, coisa bem estranha, né? Que aconteceu com o Ronaldo. Agora ninguém explica e chegou a haver uma CPI lá no Congresso. Imagina, os caras fizeram uma CPI para analisar a final da Copa. Que tinham falado que tinham comprado, vendido o jogo, tinha parada lá da Nike. Não vou entrar em detalhes aí, mas tem uma história meio obscura aí, porque o Ronaldo. Mas o Ronaldo é um jogador de muita força física. Ronaldo que jogou no Cruzeiro, depois de ter jogado no Cruzeiro, foi pro PSV da Holanda, jogou demais lá e daí já foi contratado pelo Barcelona. O Barcelona jogou apenas um ano, mas jogou demais. E saiu por causa de contrato, de salários, né? Foi um dos erros, considerado um dos grandes erros do Barcelona. Depois ele foi para a Inter de Milão. Lá na Inter de Milão ele teve um problema no joelho, a jogada aí que o Ronaldo fazia no Real Madrid. O Ronaldo era bom, cara. E o Ronaldo teve aquele problema no joelho, aquele Real Madrid dos Galácticos. Né? Aí o Ronaldo teve um problema no joelho lá na Inter de Milão, ainda na época. Ficou, se não me engano, mais de um ano parado sem jogar. Ele, até o contrato dele foi feita a rescisão do contrato com a Inter de Milão. Chegaram a pagar lá um dinheiro lá um bom dinheiro, né, pro Ronaldo, para ele basicamente anular o contrato dele. Né? O Ronaldo aceitou, como que ele não estava jogando. E ficou por isso. Daí depois o Ronaldo se recuperou, o Felipão foi lá junto com o médico da seleção, recuperaram ele. Ele se recuperou na Grande Comari. Aí ele foi pro Mundial, cara, 2002, e rebentou naquele Mundial. Fez o que quis. E depois daquilo ele teve um contrato com o Real Madrid, né? Eu não me lembro se ele já tinha um contrato feito. Se eu não me engano, ele tava. Isso, ele tava sem time. E ele fez o contrato durante a Copa do Mundo, se não me engano. E um fato curioso daquela Copa do Mundo que o Ronaldo fez gol pra caramba, foi a Copa que ele mais fez gol. E Oliver Kahn, o goleiro da final, ele da Alemanha, ele foi eleito o melhor jogador da Copa. Um dia antes da final foi feita a eleição do melhor jogador. Mas daí o Ronaldo fez tudo que fez na final, né? Os dois gols. E depois ele foi eleito o melhor jogador do mundo naquele ano. E o Real Madrid foi pro Real Madrid, né? Formar a equipe, aquela equipe fantástica dos Galácticos. Chegou também junto com o David Beckham. Se não me engano, o David Beckham tinha chegado um pouquinho antes, mas ou estava chegando na mesma época. Que também foi a época que o Ronaldinho foi pro Barcelona, cara. E assim se consolidou, formou a PSG. PSV. PSG. Foi no PSV da Holanda. O Ronaldo jogava demais. Ele teve aquele problema no joelho, daí ele foi pra Copa do Mundo, recuperou, o Real Madrid comprou ele e ele ficou lá 4, 5 anos. Depois daquilo ele foi pro Milan. No Milan ele formou um timaço, pouca gente lembra, mas tava o Beckham, tava o Kaká, tava o Ronaldinho Gaúcho, tava o Ronaldo, tava o Inzaghi, tava o Gattuso, o Pirlo, o Dida. Bicho, muito jogador bom. Se não me engano, até o Cafu jogou lá, cara. Era um timaço, aquele. Pra mim, Maldini, um, assim, simplesmente o melhor, assim, realmente olhando figuras, aquele Milan lá foi o melhor. Milan de 2012, 13 em diante, né? O melhor Milan, talvez em elenco, não ganhou nada, né? Mas tinha um time brutal. Mas inclusive tem gente que fala que aquela folha salarial fez o Milan meio que quebrar. E daí depois um grupo chinês comprou o Milan. E o Milan depois se tornou o que é o Milan agora, mais ou menos, né? Aquele time que não
vai longe, mas não chega, né? Que é o atual Milan. Diferente daqueles Milan, do Milan da época do Van Basten e da época do Shevchenko, do Kaká. Inclusive tava o Seedorf também naquele time. Fantástico lá. Pouca gente lembra, né? E o Ronaldo tava lá. Depois o Ronaldo vai pro Corinthians, né? Basicamente. Reforça o Corinthians, ganha o Brasileirão, se não me engano. Paulistão e tudo mais. Mas ele não consegue chegar a ganhar a Libertadores. Ficou 2 anos lá e depois disso ele se aposentou. Então o que, que faz o Corinthians? No ano seguinte, o Emerson Sheik assume o time, a batuta do time, e o Tite continua treinando o time, né? E basicamente era o mesmo time que estava com o Ronaldo que ganhou aquela Libertadores, entendeu? E foi um timaço. O Ronaldo jogava muito bem, ele tinha muita força física, né? O forte dele era exatamente isso, né? Ele tinha dribles muito objetivos, né? Não era simples dribles só por fazer. Nisso aí ele era bem parecido com o Ronaldinho Gaúcho, só que o Ronaldinho Gaúcho era uma coisa, né, sensacional. Em outro vídeo a gente analisa isso, né? A questão do Ronaldinho Gaúcho, mas basicamente o Ronaldo era demais, cara. O Ronaldo fazia gols pra caramba, né? Ele é o máximo artilheiro aí, Pelé, Ronaldo e Neymar, né, em primeiro lugar, o Neymar, em segundo lugar o Pelé, como máximos artilheiros da seleção brasileira, né? E sem contar que em Copa do Mundo o Ronaldo é um fenômeno, né? Por isso que chamam ele de fenômeno. E ele é um cara que se recuperou depois daquela contusão horrível, né, que ele teve lá em 2002. Ele dava passe também, né? Nessa época do Barcelona aí jogava o Guardiola ainda. Ó, no Real Madrid. É o mesmo estilo. Os dribles bem centrados em jogadas, mas para fazer gol, né? Nada de firula aí gratuita, né? Ronaldo era demais, cara. Muito bom mesmo. 2 vezes melhor do mundo, né? Podia ter ganhado mais vezes, né? Não me lembro se era 2 ou 3 vezes, mas ele acho que merecia bem mais, né? E depois dessa época, depois do Kaká, o Kaká foi o último cara aí que o Modric também, que tirou o Balão de Ouro do Cristiano e do Messi, né? Mas depois dessa época aí do Zidane, do Ronaldo, do Kaká, surgiu a época que a gente conhece até agora, né? Do Cristiano e do Messi, que parece que não acaba nunca, né, cara? Os caras estão aí quase 40 anos e continuam, né? E os jogadores antes, eles terminavam antes a carreira deles também. Outra jogada do Ronaldo, com um golaço. O Ronaldo fazia muito gol, né? Olha os dribles que ele fazia. Eram dribles bem centrados, né? Ele era um jogador muito mais racional, né? E muito mais centrado no gol, né? Ele era um 9, né? Apesar que ele usava o 11 aí, ele tinha essa posição do 9, né? Fazia muito gol. Olha o outro gol do Ronaldo. O Ronaldo era demais, né, cara? Jogava muito bem. Quem dera nós tivesse um Ronaldo hoje na seleção brasileira, né? Mas é isso aí, pessoal. Foi tudo por hoje e esse é o nosso vídeo. Valeu!